Oi, gente, eu sou Tiffany Barbalho, acabei de ser aprovado no exame da ordem e estou aqui, como vocês viram no título do vídeo, para conversar com vocês, dividir a minha trajetória de estudos até a aprovação, tá? Vou contar para vocês quais os materiais que eu usei, os cursos que eu fiz, o valor que eu tive que investir, as minhas estratégias de estudo, o que eu gostei, o que não gostei, o que funcionou, o que não funcionou, para vocês poderem saber da minha experiência e assim ajudar na de vocês, tá bom? Eu não passei de primeira na primeira fase. Fiz ela 2 vezes e a segunda fase eu fiz uma única vez. Então eu fiquei aí esperando recursos e tive alguns gastos que, caso você passe de primeira ou também reprove de primeira, você não vai ter esses gastos a mais. Mas a gente vai conversar sobre os valores no decorrer do vídeo. Calma, vamos lá ao início de tudo. O primeiro investimento que você tem que fazer, esse é obrigatório, não tem como escapar dele, é a sua inscrição. A primeira inscrição que eu fiz foi no valor de R$ 260. Tá? Agora tá um pouquinho mais salgado o preço, mas na época foi 260, o que já era salgado também. O primeiro material que eu comprei, assim, de livro e tal, a primeira coisa que eu já sabia que eu queria era o kit de livros da Vício do Estudante, é bem conhecido aí na internet pelos OABeiros. Eu não fiz o cronograma da Vício, mas eu comprei o kit de livros, porque vem com um banco de questões super completo, né, e comentado, que eu inclusive sempre fazia os meus grifos nos comentários. E vem também com esse livro de teoria resumida, que eu sempre dava uma olhada quando eu queria ir pontualmente em algum assunto. Ele vem também com esses 2 livrinhos, né, que são os gabaritos, porque veio esse aqui a mais, que eram algumas atualizações quando eu comprei. Esse kit completo me custou um investimento aí de R$ 169,90. Eu acho que era um pouquinho mais caro, porque eu usei também um cupom de desconto na Juspódio, que, se eu não me engano, foi fornecido pela própria Vício do Estudante. Então, não lembro mais o cupom e também não tá mais valendo, mas foi R$ 169,90 o kit. Como eu disse a vocês, eu não comprei o cronograma da Vício, eu comprei um cronograma do professor Zamboni, que eu já acompanho ele no Instagram, gosto dos conteúdos dele, então resolvi comprar o cronograma, que era mais em conta, né? Eu tive que gastar R$ 67,90, acredito que eu usei algum cupom de desconto também na época, e ele vem com lei seca, que inclusive vinha o link do próprio Senado, questões, simulados e revisão. Mas já adianto para vocês que essa estratégia de questões e lei seca não funcionou. Não deu certo, pelo menos não para mim. Não funcionou. E faltou muito conteúdo, muita coisa é mais complicado de entender só com a lei seca. É preciso ter uma interpretação maior. Então já não funcionou e eu não passei. Eu fui corrigir a minha primeira fase do exame 34. Teve inclusive 2 anulações de ofício e eu ficava precisando de mais 1 ou 2 questões. Só que eu ficava naquela indecisão, esperando o recurso, não sabia se ia ser aprovado ou não. Então aí meus pais disseram, não, se você for aprovada, você não pode perder tempo. Então compra o cursinho, compra os materiais e vai estudar. E aí eu já sabia qual era o cursinho que eu queria, eu ia fazer CEISC, né? Eu fiz CEISC e também ele tem a opção de você converter para um cursinho de primeira fase, caso você não passe. E aí eu adquiri o cursinho do CEISC, que eu paguei R$ 586,04 e fui fazer. Lembrando, gente, que esse valor do cursinho, eu sei que é salgado, mas se você pesquisar, e outros cursinhos também são todos nessa mesma faixa de preço. E é o investimento que a gente tem que fazer se a gente quer uma ajuda aí bem legal. Eu digo a vocês, o cursinho é uma ajuda fundamental para passar na segunda fase. Eu comprei também esse vale de penal, que foi R$ 147,83. E comprei também o caderno de treino por R$ 96,81. Eu comprei os dois assim como um combo, então também ele poderia ser um pouco mais salgado comprando separado. Foi esses os materiais que eu comprei esperando o recurso, né? Só que como eu estava esperando o recurso e não passei, o Vademecum, eu usei ele pouquinho mesmo, tem somente algumas marcações ou remissões, usei bem pouco. E o caderno de treino eu não cheguei nem a usar, simples assim. E então ficou perdido porque eu tive medo de estudar por eles e atualizar alguma coisa para o edital do exame 35 e eu simplesmente perder pontuação por conta de um detalhe que mudou aí na nossa legislação. Então, se você puder, eu recomendo que atualize sim os materiais. Mas enfim, aí chegou o dia do resultado, foi aquele balde de água fria, porque eu não passei na primeira fase. Então eu converti o meu cursinho num cursinho de primeira fase, né? Eu tive que
adicionar aí, mais ou menos, eu não lembro o valor exato, mas eu anotei R$100 na minha agenda. Eu devo ter arredondado. Então, foi mais ou menos R$100 a mais para converter aí em cursinho de primeira fase e fui estudar agora para a primeira fase do exame 35. Além desse valor, que eu já tinha investido no cursinho, né, eu só fiz converter e colocar a diferença, teve outro investimento que eu já falei da primeira vez, que é a inscrição. Esse você é obrigatório. E aí eu paguei R$295 na minha inscrição, porque o valor tinha aumentado. Fiquei arrasada? Fiquei, mas tinha que pagar para poder fazer. E aí, gente, o cursinho, a minha meta era estudar pelo cursinho de primeira fase do CEISC, que tinha muito conteúdo, simulado, revisão, e, junto a isso, estar com o kit de livros da Vício do Estudante. Porém, eu não trisquei mais no kit de livro, porque era muita coisa, o cursinho muito completo, então eu tinha muita coisa. E confesso que os simulados da primeira fase, eu fiz 1 ou 2 simulados, eu fui muito falha nos simulados, mas eu estudei todo o conteúdo, tudo que era aula eu vi. E aí, gente, pra minha surpresa, passei. Quando cheguei, porque aqui na minha cidade não tem, né, o exame de ordem, então faz em Mossoró. E aí, quando eu cheguei em Pau dos Ferros, tinha passado com 40 pontos, limpo e seco. Mas depois foi anulada, né, as questões e fiquei com 41 pontos. O que eu tiro da minha experiência na primeira fase é que lei seca e questões não é o suficiente, é preciso sim teoria. Tem muita interpretação de lei, tem muita coisa. Não basta só o que a gente vê na faculdade, porque a gente esquece. Por exemplo, filosofia. Quando eu fiz, já tinha filosofia. E aí você vê lá, pelo menos eu vi no primeiro período de faculdade, uma disciplina que você não tinha um parâmetro de muitos exames também. Então é preciso um pouco de teoria também. Não vai só por questão, pelo menos pra mim não funcionou. E aí, enfim, passei na primeira fase, preciso agora de um cursinho de segunda fase. Como eu disse a vocês, a minha escolha sempre foi penal. E já adianto, vale a pena escolher por afinidade. Não vá pelo número de peças, por nada disso, vá pela afinidade. Por quê? Porque não é só a estrutura de peça que conta, tem as questões que não tem estrutura nenhuma, é apenas o conteúdo, né? Material e processual. Então você tem que gostar da disciplina para que você estude sem aquele cansaço, aquela preguiça. É muito bom gostar da disciplina porque você consegue estudar melhor. E aí, fiz o cursinho de segunda fase, novamente CEISC, e não me arrependo. Paguei 630 na inscrição. Estavam umas promoções aí nos primeiros dias, porque assim que eu cheguei em casa, que vi que passei, já fiz a minha inscrição. E no CEISC, quando eu fiz, ganhava também o curso de prática, né, na advocacia ao final, que eu até já terminei o meu, tô esperando só o certificado. Esse curso, pelo menos da outra vez, lembra que eu fiz esperando recurso, eu iniciei, eles já ofertavam esse curso, mas dessa vez tinha uma novidade, que era também o caderno de treino, que eles mandam assim por correio mesmo, e foi muito bom esse caderno de treino. Eu respondi muitas peças e questões. As questões eu fui mais falha, mas as peças eu fiz, acho que quase todas ou todas, não lembro bem, rápido. Além do cursinho, adquiri também o Vademecum de penal, foi 176 que eu paguei, com cupom de desconto que eles já colocavam lá na plataforma do curso mesmo. Não me arrependo, porque ele já tá, tipo assim, as remissões, as páginas, tudo já de acordo com as aulas, então facilita muito na hora de estudar e evita aquela necessidade de estar fazendo remissão a lápis. Então você faz pouquíssimas remissões, porque a maior parte já tá lá dentro do VAD. E também, por indicação do próprio curso e por necessidade mesmo, comprei as etiquetas, né, os marca-páginas, que foi R$ 36,90 com cupom de desconto e frete grátis, tá? Mas lembrando que eu indico que compre sim as etiquetas, porque lembra que eu fiquei esperando recurso e fiz a segunda fase, iniciei os estudos, e aí eu coloquei clips, eu comprei uma caixinha de clipe para colocar, mas não é legal, porque essas folhinhas do VAD são fininhas, igual folhinha de bíblia, então o clipe fica escorregando, capaz até de cair na hora da prova. Então as etiquetas valem muito a pena, investimento que eu digo de certeza a vocês, que compensa, porque agiliza na hora da prova, na hora dos estudos, enfim, não fica caindo, não dá estresse e não dá problema também com os fiscais. Uma coisa que eu recomendo durante as aulas do cursinho é você fazer suas anotações. Sempre vem o PDF e tal, mas eu sempre fazia as minhas anotações, comprei até um fichário para poder
ficar mais organizado, separar em sessões, né? E eu sempre escrevia. É bom para você revisar, é bom para você se concentrar e para você aprender, porque estando escrevendo, pelo menos você não se cansa de ficar ali só olhando, você também não se distrai com rede social, com nada, fica ali concentrado escrevendo. E o legal de eu colocar aqui os modelinhos de peça foi que, como a minha prova era em outra cidade, eu levei o fichário e consegui dar aquela revisada na escultura de algumas peças. Então, é super boa essa ideia de você organizar, colocar anotações, modelos de peças para que você possa dar uma revisada até mesmo no dia da prova. Outra coisa que foi de suma importância foi que eu fiz todos os simulados, todos os simulados fornecidos. Eram 7 simulados e um na semana de revisão. E eu fiz todos eles. Em alguns me saí super bem, em outros nem tanto, mas em todos dava para passar. Me saí muito bem, inclusive, no simulado de apelação, que foi a peça que caiu na minha segunda fase. Outra coisa que, ao meu ver, é super importante na segunda fase, principalmente, são os marcadores. Eu comprei esses aqui, na verdade era um kit de 6, né? O amarelo não tenho mais, então eu tava usando esse. Eu comprei no final da faculdade pra usar no TCC, mas usei. Essa é a minha segunda fase, esses aqui ainda estão sobrevivendo. Completei somente o amarelo. E foi R$ 20 o kit com 6 cores pastéis da Faber-Castell na Amazon. E foi muito bom, porque você não pode estruturar a peça. Você não pode, tipo, colocar ali lá tudo que é apelação, verde, tudo que é resposta à acusação. Mas você pode fazer marcações estratégicas, que, pelo menos no CEISC, era da seguinte forma. Você colocava preliminares de uma cor, mérito de outra, absolvição de outra. Enfim, isso ajudou bastante, porque você vai estudando com essas marcações, fazendo os simulados, e você simplesmente absorve todas, e na hora da prova é muito fácil de procurar, sabe? Agiliza bastante no tempo. Então, além das etiquetas, os marcadores são muito bons. Aí são seus amigos, seus aliados na hora do relógio, porque a segunda fase é muito importante correr contra o tempo. Lembrando aqui, gente, que eu sei que são valores salgados, são investimentos salgadinhos para fazer o exame da ordem. Cada um deve procurar aí o que acha melhor para o seu método de estudo, para o seu bolso também. E esses valores que eu falei aqui, nem todos foram eu que paguei, né? Muita coisa eu ganhei dos meus pais, então isso me ajudou bastante, principalmente os cursinhos, né, do CEISC, que não fui eu que paguei. E lembrando que esse valor está incluindo aí 2 inscrições, né, porque eu fiz a primeira fase 2 vezes. Então, são 2 inscrições, um cursinho que eu comprei de segunda fase e depois converti em primeira fase, um vademecum e um caderno de treino que eu comprei esperando aí recurso. E se você passar na primeira fase de primeira ou reprovar também na primeira fase de primeira, você vai poder aí ter uma certeza e não fazer gastos além do que o necessário esperando o recurso. Bom que eu posso estar fazendo esse vídeo, que bom que eu fui aprovada e graças a Deus estou aqui para quem precisa, quem tem alguma dúvida, possa saber aí a minha opinião, né, a minha experiência com os materiais, o que eu achei, quanto que precisei investir em tudo isso. Espero que eu tenha ajudado quem estava com algumas dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa like pra mim, por favor, porque isso é muito bom. Comenta aqui embaixo nos comentários o que é que você acha, as dúvidas que você tem, o que você quer ver aqui de vídeo, né? Pode ser sobre o exame de ordem, pode ser sobre outras coisas. Se inscreve no canal também para me ajudar. E vou deixar também o meu Instagram para quem quiser me seguir, que também é algo muito importante e que ajuda bastante, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Tchau!